Jorge Viana. Senhora presidente, colegas senadores, Wellington Dias, Aloysio Nunes, todos que nos acompanham, eu ali, despachando alguns expedientes da mesa, que são parte da prerrogativa de quem compõe a mesa diretora da Casa, fiquei muito atento, como sempre fico, aos discursos do líder do PSDB, senador Aloysio Nunes. Sempre traz temas que são de interesse do país. Obviamente, por ser do governo, eu não sou, e digo com muita satisfação, eu não sou da base de apoio ao governo, eu sou da bancada do governo. E como Vossa Excelência, que foi governo, que assumia ser governo, eu particularmente tenho muita satisfação de fazer parte de um projeto que tem mudado a história do Brasil e do povo brasileiro. Obviamente que a paixão que temos pelo país e até mesmo a posição partidária que defendemos, nós temos caminhos diferentes para apontar para o desenvolvimento e crescimento do país. O senador Aloysio veio à tribuna e, com a capacidade de oratória, com o conhecimento que acumulou na vida pública e com os estudos que faz, eu não tenho certeza, com a competente assessoria diariamente, ele traz temas, coloca, que passam para quem assiste uma posição bastante consistente do ponto de vista da capacidade que ele tem de pôr, e eu não trago divergência em tudo. Por exemplo, a questão da inflação. O senador Aloysio trouxe ontem, eu assisti, eu estava presidindo a mesa, hoje também. É fato que a inflação hoje no nosso país, ela está no teto da meta. Meta que tem nos guiado, como ontem Vossa Excelência falou, senador Aloysio, com muita propriedade, eu assino embaixo, que começou a se viver, foi uma conquista do povo brasileiro, quando se estabilizou a moeda lá atrás no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. O problema é que hoje eu abro os jornais, abro um, abro outro, senador Wellington, nosso líder, ligo o rádio, assisto a televisão e está todo mundo falando como se a inflação no país hoje fosse a pior de todos os tempos. Eu compreenderia, e o tempo verbal é esse, caso fosse uma preocupação do descontrole futuro. Aí sim, estamos de acordo. Todos nós temos que estar muito preocupados com a situação da inflação estar no teto da meta. Se ela passar esse teto e nos trouxer qualquer risco de descontrole, aí sim temos uma situação bastante delicada. Eu acompanhei atentamente, ou do meu gabinete, ou presencialmente, a vinda do presidente do Banco Central há poucos dias aqui, que é a instituição guardiã desse patrimônio brasileiro, que é a inflação. Lembro bem das palavras do presidente Lula, que ele sempre colocou muito claramente: olha, inflação alta é meter a mão no bolso do trabalhador e tirar o ganho dele. Então o presidente Lula surpreendeu as oposições, surpreendeu uma parcela do país que apostavam que iria ser um descontrole, e ele foi muito rígido. Mas quando eu faço um paralelo... Os setores do PT. Também, é fato. E positivamente, porque eu concordo com os caminhos que o presidente... Positivamente, é verdade. Nesse aspecto. É verdade. Mas aí, para passar a palavra para Vossa Excelência, senador Aloysio, e depois para o meu colega Wellington, é que quando eu fui buscar uma melhor informação, a inflação no período do governo do presidente Fernando Henrique e do nosso governo do presidente Lula, ela teve período mais alto do que está agora. E não vi a mesma... Eu não posso dizer campanha, porque eu estaria assim, mas eu não sei se já é uma tentativa de pautar os temas do ano que vem. Tomara que ano que vem a inflação não seja tema de eleição, que a inflação se resolva esse ano. Foi essa segurança que eu entendi
perceber na apresentação do presidente do Banco Central. Ele disse, olha, é uma situação sazonal, nós vamos ter ainda uma piora, como estamos vendo, e logo em seguida a inflação tende a perder força. Aí, o grande debate hoje no Brasil é sobre tomate. E tem uma pequena cidade brasileira, maior produtora de tomate, uma das maiores produtoras de tomate do mundo, que passou por um problema gravíssimo. Perdeu toda a safra o ano passado de tomate. Ora, ela perdeu toda a safra de tomate, porque uma caixa de tomate o ano passado, de 22 quilos, estava custando R$5. O que aconteceu? Os plantadores de tomate não plantaram tomate na cidade que é responsável pela grande produção. Não estou simplificando, só estou pondo uma sazonalidade. E nunca vi o tomate ficar tão famoso como está agora, no rádio, na televisão e tudo. Esse ano, a mesma caixa de R$5 do ano passado, de tomate de 22 quilos, está custando R$120. Ora, eu vi uma reportagem mostrando que um cidadão, o trator não era novo. Mas tomara que ele tenha comprado mesmo, que não tenha sido só uma reportagem daquelas de tentar pôr uma versão diferente dos fatos. O trator eu conheço, o técnico agrícola, o engenheiro, não era novo. Esse trator foi comprado com a safra de tomate desse ano. Bem, foi a reportagem, passou isso. E o cidadão estava dizendo, com o preço do tomate agora, quem plantou se deu bem, está ganhando. E o cidadão brasileiro, e tem uma influência direta, são questões essenciais. Mas eu acho que nós temos que separar dessa questão da inflação, que nos une a todos, porque foi um marco do governo do presidente Fernando Henrique, foi um marco no governo do presidente Lula e estou aqui me associando a Vossa Excelência, que tem que ser um marco do governo do presidente Dilma. Mas, por enquanto, sinceramente, eu vejo muito mais. Primeiro que existe o fato, está no teto. Mas tomara que seja uma questão sazonal, como nos deu aqui uma certa tranquilidade o presidente do Banco Central. Aí, para poder passar para Vossa Excelência, só para mostrar essa coisa aí, e aí eu sei que Vossa Excelência vai ficar ainda mais animado para fazer uma parte, é que nós tínhamos reportagens seguidamente, durante o governo do presidente Lula, de que nós temos os juros mais altos, somos recordistas, aí era a televisão. Agora, aí a presidenta Dilma baixa os juros. Quando ela baixa os juros, agora tem uma campanha para o juros subir. Essa situação que eu acho que às vezes se esquece do Brasil e vai só para a divergência de uma ideia ou de outra. Eu ouço com a parte o nobre senador, líder do PSDB na casa, o senador Luiz Nunes. Que eu vou falar de um outro tema, mas esse é um tema, como Vossa Excelência disse, da maior importância para o cidadão, para a dona de casa, para o Brasil. Meu querido amigo, senador Jorge Viana, em primeiro lugar, quero dizer a Vossa Excelência que eu não faço campanha pelo aumento da taxa de juros. Pelo contrário. Acho até que uma das medidas, um dos aspectos positivos do governo da presidente Dilma foi o enfrentamento dessa questão, levando à diminuição da taxa de juros. Para mim, eu não tenho dúvida nenhuma em reconhecer esse fato positivo. O problema é que essa diminuição da taxa de juros, assim como as desonerações, não estão produzindo os efeitos que se esperava. E o principal efeito é a retomada dos investimentos. O volume de investimentos, o índice de investimentos no Brasil diminuiu no governo de Dilma, de 20%, que já era raquítico, para 18%. Né? E não há sinais de retomada, esse é que é o problema. Mas a taxa de juros, evidentemente, eu sou francamente favorável. O tomate já teve seu momento de celebridade, seu momento de fama. Eu acho que segue ainda, senador. Não, o nosso colega famoso, Eduardo Suplicy, quando era deputado federal, uma certa ocasião, quando se atribuía a inflação ao chuchu, foi à tribuna da Câmara com um caminhãozinho, um caminhão de brinquedo carregado de tomates. Até acabou derrubando os tomates, foi tomate para todo lado. Mas hoje é dia de feira, né? Amanhã é dia de feira. Já teve seu momento de fama. O problema é que não é só o tomate. O problema é que o índice de dispersão, chamado índice de dispersão da alta de preços, já atinge 70% dos preços que são monitorados pelo IBGE. Esse é que é o problema. Se fosse só o tomate, tudo bem. Há fatores sazonais, a farinha de mandioca subiu também. Ontem o senador Flecha Ribeiro deu lá o número, coisa de 150% em um ano. Fator sazonal, seca, o feijão. Mas o fato é que o índice de dispersão está muito alto, 70%. Né? Agora,
é claro que este é um assunto comentado por todo mundo. Não há campanha. Eu não faço campanha em torno de inflação. Eu não sou capaz de pautar a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo, o Jornal Nacional. Eu não sou capaz de pautar o tema das conversas das donas de casa no supermercado. Eu faço compra no supermercado. Aliás, me encontrei fazendo compra do supermercado outro dia, examinando minuciosamente os preços das gôndolas, o nosso ministro Jorge Arge, né, que é o controlador geral da União, controla também, e estava lá o ministro, muito compenetrado, ninguém diria que era um ministro, ali de bermuda, um boné na cabeça, fazendo as suas compras no supermercado, como eu fazia também, até confraternizamos. Mas o fato, senhor presidente, é que, senhora presidente, senhor senador, é que este é um assunto que já, infelizmente, é um assunto de conversa, é assunto de piada. E é por isso que eu fico preocupado. Porque nesse ambiente, como eu disse ontem, qualquer fagulha pode alimentar o incêndio. Até porque ainda persistem na economia brasileira algumas regras de indexação que não puderam ser abolidas ao longo desses 20 anos, né, que persistem e que, de alguma maneira, podem também elas contribuir para a retomada de algo que ninguém deseja, nem o governo, nem a situação, nem a oposição. Eu agradeço, e antes de passar para o senador Wellington Dias, agradeço, cumprimento Vossa Excelência, e é fato, Vossa Excelência aqui nunca fez nenhuma ilação quanto à questão de juros, mas nós temos visto com preocupação posições que se colocam mais contra o país do que na defesa de posições políticas, e é isso que me preocupa. Amanhã é dia de feira, eu sempre vou no Guará, agora não porque estou daqui a pouco embarcando para o Acre, mas estou lá também, olhando, vendo, e é óbvio que Vossa Excelência também tem razão, senador Luiz, quando o cuidado nosso não é puro e simples de querer controlar preço, mas é de controlar a inflação. Aí nisso temos um acordo, temos um entendimento, que é péssimo para o país, porque ela mete a mão no bolso do trabalhador, da pessoa e do que pode menos. Mas toda essa movimentação que é real também, das donas de casa, hoje tem uma notícia que Vossa Excelência trouxe, a diminuição, pela primeira vez, da venda no varejo. Mas aí já é uma ação acho que dessa cultura nova que o brasileiro, prefiro crer assim, nova que a dona de casa adquiriu, que ela está fazendo o quê? Ela está fazendo um controle dizendo o seguinte, eu não vou comprar aquilo que está sazonalmente muito caro. Cai a venda, certamente vai cair o preço mais adiante, com certeza, porque numa ação sem estar combinada, mas numa certa sinergia contra a inflação, está tendo uma reação da dona de casa que eu acho fantástica. Essa, sim, pode segurar. E não só ficar discutindo se é o juro só. O juro eu acho que o Banco Central está colocando. Com certeza, aí já direto passo para o senador Wellington. Há quem defenda, economistas que estudam a dinâmica da economia brasileira, que defendem a alta de juros para frear o consumo. Eu não creio que eles estejam trabalhando contra o país. É uma visão de política econômica que eu não compartilho, mas que não seria necessariamente antipatriótica. Vossa Excelência talvez não seja esse o pensamento de Vossa Excelência. Agora, do governo Fernando Henrique e no governo Lula, tivemos um momento, sim, de ultrapassagem da meta. O problema é que ambos governaram, cada um, 8 anos. A presidenta Dilma está aí há 2 anos e pouco. E pela terceira vez no seu governo, a meta é ultrapassada. O teto da meta é ultrapassado. Por isso, senhor senador, é que eu tenho receio de que, na falta de uma política mais consistente, mais séria, mais obstinada, a inflação possa ser uma marca negativa do governo Dilma. Eu acho que é cedo ainda, porque eu sou muito otimista em relação ao governo da presidenta Dilma, que também está só começando. Eu ouço com satisfação nosso líder aqui na casa, o senador Wellington Dias. Senador Jorge, primeiro, eu sei que Vossa Excelência, pelo que já anunciou, ia tratar de outro tema.
Mas como abriu esse debate, ainda ontem aqui, senador Luiz, Não, quem abriu foi o senador Aloysio com muita competência. Pois aliás. é. Ontem e hoje. É um tema que o Brasil está discutindo. Ainda ontem eu tratava, porque desde a semana passada e essa semana, várias vezes se subiu à tribuna para tratar desse tema da inflação. Primeiro, eu vou começar do final. Tive o cuidado de esses dias olhar ontem o nosso senador também do Acre, Aníbal Diniz, fez aqui um relato até mais apurado do que eu fui capaz de fazer, lembrando que nos últimos 3 anos, no primeiro semestre, nós tivemos esse movimento de crescimento da inflação no primeiro semestre e de redução no segundo semestre. E normalmente, porque os ciclos, ele lembrava ali um dado de um técnico, nós temos os ciclos que colocam mais risco em boa parte de produção, principalmente na área de alimentação, nesse período. O que nós tivemos? Uma frustração de safra da mandioca no Paraná, por isso, junto com a seca no Nordeste, tá certo? Que resultou no crescimento do preço da farinha, da tapioca, e lá no meu Piauí e na Paraíba sofremos muito, porque a gente consome muito esse produto. Na mesma forma, a frustração que nós tivemos em alguns estados relacionados ao feijão, aí novamente, Nordeste, Maranhão, outros lugares, resultaram também no crescimento do preço. Assim como já foi explicado aqui do tomate. Agora, o que eu quero lembrar é que nós temos ainda a condição de agir por outros caminhos. O que o governo está fazendo é isso. Ou seja, aumentar o juro é possível? Mas só em último caso. Só em último caso. Porque a meta é redução de juros. A meta é isso. Nós temos uma cultura de juros altos, como tivemos uma cultura de inflação alta. Qual é uma preocupação clara que o governo tem? O Brasil vem de um período recente de inflação alta. Ainda tem uma memória inflacionária. Então, isso com indexação, enfim. Então, isso é o que faz com que quem seja governo tenha a responsabilidade, tenha esse cuidado. Agora, eu alerto aqui, nós vivemos num país em que tem alguns setores que o mais besta faz relógio de casca de melancia, tá certo? E o que está em jogo mesmo é uma política de influenciar a aumento de juros. Isso a gente percebe de uma forma muito planejada. Quem vive e acompanha, conhece ali quem é que é consultor disso, quem é que é consultor daquilo, quem é que assessora especulador, quem é que não assessora, e lamentavelmente isso muitas vezes termina se acoplando a outras que têm preocupações sérias. Então eu alerto que não há interesse do Brasil, e eu acho que o que me preocupa é isso mesmo que disse aqui o senador Jorge Viana, é que não tenhamos esse aspecto de campanha pelo aumento do juro. Nós temos que trabalhar, uma campanha para que o Brasil possa consolidar uma política de juro baixo em todos os setores. Muito obrigado. Eu que agradeço e queria tratar também, o senador Aloysio deve ter sido procurado, porque pelo menos eu recebi a informação que ele seria. E eu fui procurado por uma reportagem da TV Globo para me posicionar sobre reforma política. Eu que trouxe aqui para essa tribuna, antes mesmo da queda dos juros, fiz vários discursos, porque combater a inflação é fundamental, combater a queda de juros também, porque se a gente tem inclusão social hoje, se tem cidadãos brasileiros e cidadãs abrindo sua conta bancária, tendo seu cartão de crédito, com juros absurdos desses, também é um assalto que nós estamos sofrendo. E tudo isso graças à coragem da presidenta Dilma baixamos. Se tiver que sazonalmente ter uma alteração na taxa de juros, cabe ao Banco Central, que cada vez tem atuado de maneira mais independente. Mas eu queria, por último, senhora presidente, se a senhora me permite, só deixar claro aqui uma posição sobre a reforma política. Eu tive o privilégio, essa semana, de receber o movimento de combate à corrupção eleitoral, junto com o presidente Renan, na presidência do Senado Federal. E representando a mesa diretora, nós recebemos um documento do movimento que fez uma ação na sociedade, na opinião pública, em defesa do ficha limpa. E eles apresentaram uma proposta, já que
teimosamente movimentos que a gente não consegue identificar tão claramente, mas eles são muito eficientes, não permite que se faça a reforma política no país. E é uma tragédia, senador Vital do Rego. E, tendo em vista a dificuldade de fazer, a reforma política tem propostas aqui que estão tramitando há 15 anos. E as pessoas me perguntam, eu vou para o Acre hoje, vou dar entrevista, certamente, senador, e a reforma política? Não sai, não vai sair de novo. Mas por que não sai? Eu respondo, a reforma política não sai, senador Vital, por conta dos maus políticos. Esse é um tema que independe do governo federal, do judiciário, é uma prerrogativa do legislativo. O sistema político nosso está falido. Mais de 30 partidos, mais de 30 vindos. Eu fiz aqui diferença de uma legitimidade, que é o Partido Rede Sustentabilidade, que certamente vai engrandecer a política do Brasil se conseguir vencer as barreiras, mas tem outros que são absolutamente cartoriais, já legalizados. A classe política cada dia perde um pouco mais de prestígio. É uma espécie de genie nesse país. Todo mundo joga pedra, mas porque tem um erro de origem. O sistema político, eleitoral brasileiro está falido, não atende aos princípios que nós conquistamos da democracia. E a resposta é sempre, não, temos divergência aqui e ali. Eu acho que será uma irresponsabilidade se as eleições gerais do ano que vem, só para concluir, senhora presidente, se as eleições gerais do ano que vem mantiverem o mesmo sistema de financiamento eleitoral. Se não dá para fazer a reforma política, eu entendo. Se foi feito ficha limpa, que seja feito agora o dinheiro limpo na eleição. Por fim, ao dinheiro sujo na eleição, já é talvez a essência do que a gente pode fazer para que a gente resgate a confiança do eleitor, do cidadão brasileiro, no processo que está na essência da democracia, que é a eleição. É preciso lutar pelo dinheiro limpo na eleição, da transparência, botar teto para os candidatos poderem gastar. Hoje no Brasil é interessante que para doar tem teto, mas para receber não tem teto. Ninguém sabe quanto que um candidato gasta para se eleger a deputado federal, a estadual ou a senador. E isso não pode continuar. É isso que pesa, é isso que é sinônimo de corrupção. E é preciso então estabelecer uma campanha, e fiquei muito feliz, queria registrar aqui para concluir, que o movimento de combate à corrupção eleitoral está assumindo uma campanha pública pela democratização do dinheiro na eleição. Com isso, a gente vai sair dessa situação, que uma parcela dos que se elegem montam um esquema financeiro poderoso, sem ideias, e aqueles que têm boas ideias, bons projetos, que não têm estrutura financeira, perdem a eleição. Então, vou voltar a esse tema em outra oportunidade, porque entendo ser fundamental para a consolidação da democracia no Brasil. Muito obrigado, senhora presidenta.